Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Neia Maia e nós vamos falar hoje sobre a disciplina de arte para as turmas do sétimo ano A, B, C e D. Sejam bem-vindos à nossa aula. Nós vamos trabalhar hoje a unidade 3. Vamos falar sobre o Renascimento, continuar falando sobre o Renascimento. Só que agora nós vamos voltar à arte no teatro e na dança. Vamos entender como foi esse desenvolvimento e o que o Renascimento tem a ver até hoje com a nossa história. Riqueza teatral no período do Renascimento. Ele foi praticado no século XIV a XVI, com temas e procedimentos diversificados, bem diferente de tudo que nós já conhecíamos até então, porque tudo era voltado à igreja, tudo era voltado ao catolicismo, à ideia de religião. E nesse período, no Renascimento, com as ideias humanistas, foi havendo a valorização dos ideais. Então, a forma teatral ela se alinhou à cultura do povo daquela época. Então, teve um afastamento. Quando se falou em cultura, vivência do cotidiano, teve um afastamento do caráter religioso. E quando ocorreu esse afastamento, a igreja disse, não dá mais para apresentar aqui, não. Então, com esse afastamento de caráter, o teatro não se apresentou mais dentro da igreja. E foi aí, então, que surgiu o teatro medieval. Ele começou a se apresentar de uma outra forma, com outros temas, com outros procedimentos, falando mais da cultura, do que eles viviam, não voltado mais somente à religião. Aí, então, que surge a comédia dell'arte. A comédia dell'arte, ela tem até hoje uma forte influência dentro do teatro. Atores e atrizes estudados, renomados, eles conhecem profundamente comédia dell'arte. Eles estudaram, eles sabem, porque a raiz deles é de onde veio o teatro, principalmente o teatro de comédia. Que, aliás, começou como teatro de comédia, daí que veio se desenvolver outras formas teatrais. Surgiu na Itália, no século XVI, e é considerado uma referência para todas as comédias, por razão dos seus personagens e do improviso. Um ator, para ele improvisar, ele tem que ser muito bom, porque ele tem que envolver tanto a sua fala quanto as suas feições. E eles tinham algo característico como personagem. Esse teatro, como ele não teve mais caráter religioso, ele passou a ser apresentado em praças públicas, ruas, a apresentação dos temas era a vida deles, era o cotidiano, a linguagem deles era coloquial, e as técnicas elas eram de improviso e os personagens eram personagens tipo. No caso, era um personagem fixo, um personagem tipo. Eles não eram mais um personagem que iria fazer vários papéis, não. Era um personagem fazendo apenas um papel. Isso fazia com que ele desenvolvesse mais a sua técnica, tivesse mais afinidade com esse personagem e conseguisse improvisar cada vez mais dentro do seu contexto, melhorando a sua técnica. Os personagens da comédia dell'arte, do livro de vocês, aqui para o slide, eu acrescentei mais alguns, porque no livro de vocês não apresenta todos esses. Mas vamos lá. Alerquim é um servo astuto e ignorante, sempre envolvido em confusões e fazia questão de envolver todos os outros. O Pantaleão era um comerciante idoso, avarento e que se apaixonava facilmente. O capitão era um militar que gostava de festa, era um fanfarrão, inseguro e covarde. A Brighella, servo fiel, egoísta, cínico, era o homem amando do Pantaleão. O que o Pantaleão decidisse que ele deveria fazer, ele faria. Polichinelo, ou Pierrot, é um criado simples e gracioso.
Pulcinella ou Pus, que era o corcunda. Doutor era o doutor, era o velho, rico e charlatão que possuía uma postura de intelectual. Observem que até hoje sempre tem a presença de um doutor, né? Desse elenco que se apresenta aí para vocês, sempre vai estar se apresentando nas comédias. A Colombina, uma mulher esperta, acrobática e inteligente, que tirava proveito de todas as situações e geralmente era namorada de Alerquim. E o palhaço, no livro de vocês ele não cita, mas aqui eu acrescentei porque o palhaço é o narrador da história. Ele apresenta os fatos do início e vai puxando toda a trope, no caso, para eles terem uma sequência, saberem o momento em que cada um vai estar dando início à sua fala. Mas quando era algo de improviso, ele acabava às vezes nem fazendo parte, por isso que ele acabou ficando com o título de palhaço. Horácio era o namorado ingênuo, fútil e vaidoso, que era movido pela paixão e podia ter também outro namorado chamado de Leandro. Isabela era namorada ingênua, mas com um alto poder de sedução. Ela se apaixonava com facilidade e podia vir junto com outras namoradas, como no caso Rosalba, Lavínia e Flavinha. No caso, também não são citados no livro de vocês, mas são os que fazem parte da comédia Duarte, ok? Então, já temos os personagens, vimos como funciona. Dança, o balé de corte. Na Idade Média, as manifestações que não tinham caráter cristão, elas foram banidas da Igreja Católica. Assim como foi o teatro, foi a dança também. Da mesma forma, nós vimos lá na outra unidade que as pinturas e as esculturas aconteceu a mesma coisa. Se não tinha caráter religioso, a igreja mandava sair dali e ele se apresentava ao público. No século XVI ao século XVII é que a gente comprova a manifestação da dança no interior da igreja, das igrejas da Europa. Isso na Idade Média. Agora, na Baixa Idade Média, nós temos uma superação e uma separação. Eu não coloquei a palavra superação, porque a superação é a da dança, mas uma separação entre dança erudita e dança popular. No caso, a dança popular é a dança sem movimentos rítmicos. No caso, os movimentos são livres. Você pode dançar, pode fazer qualquer movimento, qualquer gesto, que aquilo é uma dança. Tá? Então, essa dança que ela não tinha movimentos, padrões, alinhamentos, ela ficou conhecida como dança popular. Mas ela tinha vários outros estilos e tipos de dança popular que nós conhecemos. Agora, a dança erudita foi aquela dança em que ela tem a beleza nas formas e nos movimentos. Ela tem regras, ela segue uma métrica. E com esse desenvolvimento da regra, da beleza, da apresentação na forma, lá no Renascimento, no balé de corte, ele vem influenciar até hoje a dança, tanto a dança clássica quanto a dança popular. Teve com essa separação que a gente vem ter uma influência muito grande até os atuais. Mas todos os estilos de dança eram executadas na corte? Não, não eram. Nós temos aqui a dança carola. Nesse período, teve uma vivência de uma pandemia chamada peste negra. Tá? Peste negra era o nome da pandemia que ocorreu no Renascimento, peste negra. E que ocorreu na Europa, bem no início do Renascimento. E com a morte e o clima apocalíptico, ele ocupou o imaginário da população e veio ali se apresentar na dança também. Ficou conhecida como dança macabra, tá? Era a dança da morte, no caso, e uma dessas danças era a dança carola.
que no livro de vocês, vamos dar uma olhadinha no livro. Renascimento, unidade 3, Dança Carola, vem falar na página 132. Olhem lá. Bem no início da unidade, ele diz: com a pandemia da peste negra que assolou na Europa, no início do Renascimento, a morte e o clima apocalíptico voltaram a ocupar o imaginário da população. E isso se refletiu na dança. No caso, a Carola é uma dança de roda, e que ela expressava alegria, mas ela foi associada à morte. Por isso que aí na imagem você tem as pessoas, os esqueletos, né, e as pessoas dançando. E você tem aí reis e pessoas do clero ainda fazendo a apresentação da dança. E ela ficou conhecida como uma dança macabra, e passou a ser executada até mesmo dentro dos cemitérios. Outro estilo de dança que veio se apresentar foi a dança Momo, que é uma dança que eles utilizavam máscara, e era uma dança semelhante à dança Carola, mas também feita com movimentos de roda e tudo, mas que os movimentos dela eram mais intensos. E ele veio aos poucos agregando características da mourisca, que no caso a mourisca é uma dança de origem árabe. E no século XV, essa dança ela foi perdendo esse poder de dança macabra, e ela se tornou uma dança muito alegre, muito vibrativa, e ela passou a ser realizada nos banquetes. E é aí, nessa manifestação, exatamente neste momento, que nós temos a presença do balé da corte, tá? A presença do balé de corte. É aí que tem que é essa manifestação da presença das danças que foram feitas no banquete, que vem a presença do balé de corte. Dança de corte. Que lindo! A métrica ela começou a se profissionalizar. O corpo, ele tinha uma expressão artística, né? Começaram a observar que o corpo, que ele poderia dominar, que o homem poderia dominar o seu corpo e o movimento do seu corpo, e dar a ele perfeição. Se ele seguisse a regra com frequência, com insistência, ele teria uma técnica. E então, a partir desse momento, alguns bailarinos começaram a se tornar profissionais na dança. E foi aí, lá dentro, lá nos banquetes, surgiram os tratados de dança. No caso, as pessoas começaram a ser contratadas para executar as danças. E as pessoas que eram contratadas começaram a perceber que quanto mais técnica tinha, quanto mais beleza tinha, quanto mais definição houvesse no seu movimento, eram as pessoas que iriam ser mais contratadas. E as regras, depois do contrato, as regras ainda foram se tornando mais rígidas. Para você fazer parte daquele grupo de dança que iria se apresentar em um banquete, você tinha que seguir regras rígidas, tinha que dar perfeição à sua dança. Então, o balé de corte na França, ele era a busca fundamental do refinamento cultural. E foi nesse período também que surgiu a dança galharda, que no caso é uma dança de elevação, é onde começam a surgir os saltos, as elevações, e para isso os homens e as mulheres, os homens tinham que ter a força e a leveza. A mulher tinha que apresentar a força, a beleza e a delicadeza. Então, nós chegamos ao final da nossa aula e nós temos aqui umas orientações para vocês. Exercício da unidade 3, página 132, você vai responder o jogo rápido. Página 133, você tem atividade. Essa página ela está dividida em colunas, tá? 133. Você vai responder a coluna da atividade. E a tarefa,
A 1 e a 2, do lado da tarefa, da coluna da tarefa, não vai ser preciso você fazer, tá bom? A página 134, você vai responder, que é o você aprendeu, que é aquele fichamento, aquele esqueminha que nós preparamos sempre no final de cada unidade. Na nossa próxima aula, nós vamos iniciar com a correção da unidade 3 para falarmos um pouquinho sobre a unidade 4. Beijo, foi bom estar com vocês. Eu espero que nós nos encontremos, possamos nos encontrar logo, logo.